Amém, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Gilmar, do Ministério Apostólico Proclamai, e estou aqui para gravar um vídeo, para trazer uma palavra no seu coração, daquilo que o Espírito Santo colocou dentro de mim por esses dias. E eu creio que não é diferente com vocês. Esse tempo é um tempo onde que Deus está nos dando a oportunidade de nós estarmos estudando mais a palavra de Deus, onde nós podemos ter revelação daquilo que o Senhor Ele está falando no nosso coração. E é isso que nos dá base, é isso que nos dá segurança de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus ele tem a revelar aos nossos corações. E uma das palavras que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho colocado no papel, é por esse tempo que nós iremos viver. Viver por informação ou por revelação da palavra. E sabemos que tem acontecido tantos noticiários, tantas informações, pessoas estão dentro das suas casas com medo, temerosas por tantas informações que tem guardado no seu coração, tem absorvido tantas coisas, e isso tem feito mal às pessoas. Mas nós, como servos do Senhor, nós precisamos dessa revelação que é a palavra de Deus. Precisamos do Espírito Santo de Deus, onde que Ele vai trazer uma convicção daquilo que o Senhor tem para os seus filhos. E Deus hoje Ele faz essa pergunta para nós hoje, para mim, para você que está em casa: você vai viver por informação ou por revelação? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, do 1 ao 7. Desde já não repare o cenário, que eu estou aqui no meu quarto. A minha esposa está lá na sala com os meus filhos e eu estou aqui para trazer esse compartilhar com você nesta noite. Daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu gostaria que você fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus aí na tua casa, por esta palavra. Viva por revelação, não viva por informação. Daquilo que você tem ouvido e visto pelos telejornais, pelas mídias sociais. Amém? Mas tenha uma revelação da palavra, daquilo que Jesus fala, daquilo que Deus fala, sobre as promessas, sobre as convicções que nós temos que crer nele. Amém? 1 Pedro 1,7 vai dizer assim: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se achem em louvor, em honra, em glória, na revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai amado, diante da Tua presença, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, que se compartilhar, ó Pai amado, tantas pessoas que possam ouvir esta palavra, possam entender, que ela venha viver por revelação, mas que ela não venha viver por informação. Espírito Santo de Deus, que não seja, Pai amado, Pastor Gilmar, mas sim, Senhor amado, o Teu Espírito Santo, que através da minha vida possa ser canal de bênção para cada família, Senhor, que possa ver esse vídeo. Nós abençoamos agora em nome de Jesus. Amém? Então acabamos de ler 1 Pedro 1,7. Então você vê que o apóstolo Pedro, ele traz uma revelação através de Deus, dizendo o seguinte, que as provações para nós, né, são uma oportunidade de crescimento e amadurecimento, e de que acreditamos que todas as coisas, de alguma forma, ela coopera para o nosso bem. Então o apóstolo Pedro também passou por situações difíceis, por situações que muitas das vezes deu vontade de largar, de parar no meio do caminho, mas o que ele fala: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, parece e é provada pelo fogo, se acha em louvor, em honra, em glória, em revelação de Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós temos que ter essa revelação. Amém? A palavra fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo. Então, eu quero declarar que através de Jesus, que as suas convicções não venham a se perder, que você possa até passar por provações, mas Deus, ele tem uma palavra para o seu coração, que prova algumas, tentações algumas, nós possamos resistir, nós podemos passar por elas. Então, aprovações são oportunidades de crescimento.
Então ele fala que por isso a nossa fé vale muito mais do que o ouro. Vale muito mais que o metal que necessita do fogo para ser limpo de toda impureza. Então, o que Deus está querendo nos ensinar nesta noite, que Deus está nos permitindo que nós passamos por provações. Mas para quê? Para que sejamos aprimorados na nossa fé, né? E habilitados por Cristo Jesus. Assim como o fogo precisa, assim como o ouro precisa passar pelo fogo, nós como servo de Deus, nós precisamos do fogo, o fogo do Espírito Santo. E quando você vai para a palavra de Deus, o fogo ela tem muita representação ou representatividade. O fogo vai falar do juízo de Deus, o fogo representa, tipifica Deus. E o fogo também, quando você vai para o Novo Testamento, vai falar do Espírito Santo de Deus. E assim como nós precisamos desse fogo, nós precisamos desse Espírito Santo, nós precisamos desse fogo, que é o Espírito Santo de Deus, para purificar a nossa vida e a sua vida de toda impureza, de todo desejo pecaminoso que não é proveniente de Deus. Então o apóstolo Pedro está nos ensinando que todas essas situações que possamos passar são oportunidades de crescimento. Assim como o ouro precisa ser passado pelo fogo, aí ele fala que enche em louvor, em honra, em glória na revelação de Jesus Cristo. Então nós precisamos desse fogo que tipifica o Espírito Santo de Deus. Porque para que os nossos pecados sejam purificados, para que o nosso pecado seja aniquilado através do fogo, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Assim como a palavra fala que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo, querido, que vai nos purificar de toda a impureza pecaminosa que não é proveniente de Deus. E aí quando você vai para Mateus capítulo 3, verso 11, vai dizer o que? E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Isso é João Batista falando. Em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso, está falando já apontando para Jesus, que cujas sandálias não sou digno de lavar, e eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que eu quero dizer com essa palavra, querido? Porque as informações que você possa ter recebido, possa estar vendo pelos telejornais, não que é pecado, temos que sim se interagir, ver o que está acontecendo aí fora, mas essas informações não pode tomar como verdade. Mas nós precisamos de uma revelação, nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, precisamos desse fogo que nos purifica de todo pecado. Então, essa revelação você só vai obter, você só vai ter na sua mente essa revelação da palavra através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu estou aqui para te dizer, querido, não deixe que as informações venham entrar dentro do seu coração, porque as informações, as notícias vai te trazer medo, vai te paralisar. Mas existe uma palavra que através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, você tem uma revelação, você tem uma convicção, a sua fé, por mais que você venha ter medo, mas esse medo não vai sobressair as suas convicções, a sua fé. Então nesses dias nós precisamos definir se vamos viver por informações ou viver por revelações. E aí eu fui pesquisar o que é informação. Informação é aquilo que as pessoas falam, é aquilo que o noticiário fala, é aquilo que as mídias sociais falam. Mas o que é a revelação? Revelação da palavra de Deus, o que é? Revelação é tudo aquilo que Deus já disse, já está concretizado, já está decretado, já foi liberada uma palavra no altar. Então informação é aquilo que as pessoas falam. E revelação é aquilo que Deus já disse. Deus já disse algo a teu respeito, ao meu respeito. A palavra fala que os pensamentos que eu tenho de vós ao teu respeito, ao meu respeito, é pensamento de paz e não de mal. Então tem uma revelação por trás da palavra de Deus. Tem uma revelação por detrás da informação que é a palavra de Deus. Mas essa revelação,
Eu e você, nós conseguimos essa revelação não é pelo nosso intelecto, mas sim é pelo poder da palavra de Deus e é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então as pessoas estão aí fora no meio de uma pandemia, nós estamos dentro da nossa casa sem poder sair. Mas nós temos que ter uma convicção que isso não é o fim. Deus ele tem poupado seus filhos, por mais que tantas situações tenham acontecido, mas Deus ele tem te guardado, querido. Deus ele tem te livrado. Então, não se apegue às informações, mas tenha uma certeza, se apegue à revelação da palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém? Então eu poderia falar de alguns homens de Deus que tiveram informações no seu primeiro momento, mas se esqueceram da revelação. E aí o primeiro homem que eu quero citar para você foi o profeta Elias. Está em 1 Reis 19, verso 2. Vai dizer assim: então Jezabel mandou um mensageiro. De que maneira? Levaram uma mensagem, levaram uma informação a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e a outros tanto, se decreto amanhã a estas horas não puser a tua vida a um deles. Tem alguns textos que falam: se eu não cortar da tua cabeça, se eu não te matar. E aí quando você vai para a 1 Reis 19,4, vai dizer assim: porém foi ao deserto a caminho de um dia e foi assentar-se debaixo de um zimbo. Pediu para si a morte e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então você vê que o profeta Elias, ele fez muitos milagres. Deus usou a vida deste homem poderosamente, querido. Mas você vê o que é uma informação. Então esse homem, ele foi usado por Deus, fez grandes milagres, né? E aí ele vai no capítulo 19, verso 2, a Jezabel manda um mensageiro até Elias levar uma informação da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Jezabel ia fazer com ele então. E aí o que acontece? Quando você vai para o verso 19, verso 4, ele fala que ele ficou com medo por causa de uma mensagem, por causa de uma informação que ele recebeu de Jezabel e desejou a sua morte. O que isso quer dizer? Nesse exato momento Elias tem uma informação de que Jezabel queria a sua própria morte. Mas a informação que ele gerou sobre a vida dele gerou medo, gerou morte. Então a informação que Elias teve lhe deu o desejo de morrer. E qual é a informação que você tem tido? O noticiário que você tem tido, que você tem visto, tem gerado em você o quê? Qual é o impacto que tem gerado dessas informações? Medo? Morte? Desejo de ficar dentro de casa, num quarto escuro, com medo, achando que Deus o abandonou, se esquecendo da revelação, se esquecendo da promessa, se esquecendo de tudo aquilo que Deus fez por mim, por você naquela cruz, enviando Jesus. Então eu quero declarar, queridos, que você tem uma promessa. Não se apega às informações, aos noticiários, mas se apega à palavra de Deus, se apega à revelação daquilo que Deus está fazendo pela sua vida, pela sua família. Ele está te poupando, Ele está te livrando. Então se sinta um escolhido de Deus. Você precisa se alimentar não para informação, você precisa se alimentar pela revelação da palavra de Deus. Então Elias tinha a revelação de que Deus fez através da vida dele. Ele vence os profetas de Baal, você vai no capítulo 18, verso 30 ou 38. Mas ele se esqueceu de uma revelação do que Deus fez através da vida dele. Mas ele se apegou, se agarrou a uma informação. E tem muita gente se agarrando às informações e tem gerado morte na sua vida, gerado medo, gerado doenças, gerado desânimo, situações, muitas das vezes pessoas tirando sua própria vida, pessoas, saiu uma matéria por esses dias dizendo, por causa da pandemia, de toda essa situação, o índice de pessoas que estão no vício da bebida, do alcoolismo, aumentou bruscamente.
Por conta do que? Do medo, por conta das informações, se esquecendo daquilo que Deus ele pode fazer. E hoje é um tempo onde as pessoas estão dentro das suas casas, onde Deus está dando a oportunidade de nós se revestir, de ter uma revelação mais profunda da palavra de Deus, uma revelação de quem é Jesus para você, uma revelação de quem que é o Espírito Santo de Deus para você. Então se apega à revelação, não se apega à informação. E aí alguns milagres que Deus fez através do profeta Elias. Enviou o corvo para alimentar Elias, pão e carne, manhã e tarde. Está em 1 Reis 17, 4, 6. Alimentou a viúva de Sarepta durante muito tempo com farinha na vasilha e azeite na botija. Né? Está lá em 1 Reis 17, do 10 ao 16. Então não se esqueça da revelação e não se apega à informação. A informação você pode até ter, mas não se esqueça da revelação, daquilo que a palavra diz, das promessas de Deus. O desejo de Deus que Ele tem ao nosso respeito. Então Deus ele nos faz essa pergunta hoje à noite, essa noite. Você vai andar por informação ou por revelação? Nós temos uma revelação de quem é Deus para nós. Você tem uma revelação de quem é Deus para você, igreja. Você precisa se apegar à revelação. O que os projetos do Senhor não está perdido. Os projetos de Deus ao seu respeito não está perdido. Em nome de Jesus. Um segundo homem, que no grande momento, ele se apegou à revelação e depois acabou olhando para a informação. Mateus 14, do 28 ao 29, vai falar de Pedrão. Você conhece todo o texto. Quando Jesus está no barco e ali Pedro avista Jesus e ali Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. E ali começa um grande milagre. Tem uma revelação através da vida de Pedro. E ele, mas por algum período, quando ele sai do barco, que Jesus pede, Pedro venha, debaixo de uma palavra, Pedro sai do barco. E ele repara no vento. O que acontece? Quando ele começa a submergir, o problema é quando eu começo a andar sobre as águas, eu começo a viver milagres sobrenaturais. Pedro começou a viver um milagre porque ele andou sobre as águas. Mas a partir do momento que ele olhou para o vento, para a informação, ele começou a submergir. Então todos os milagres que Deus já te deu, querido, as promessas que Deus já cumpriu sobre a tua vida, grandes milagres poderosos, vamos se dizer assim, vamos fazer uma tipificação. Você está andando sobre as águas, porque são milagres sobrenaturais. Vimos agora há pouco aí o profeta Tiago, o profeta Sara sendo curado do Covid. Então um milagre sobrenatural, eles andaram sobre as águas, não olharam para o vento, para as informações. Então nós podemos fazer uma escolha, se vamos continuar caminhando na palavra que foi revelada, na revelação, ou se vamos caminhar para as informações olhando para o vento. Então por algum período você pode até andar pelos milagres do Senhor, temos que andar pelos milagres do Senhor, mas vai vir ventos ao contrário. Vai vir informações ao contrário, mas você não pode parar de viver os milagres do Senhor, de andar sobre as águas e olhar para o vento, porque senão você vai submergir, você vai querer parar. Então nessa noite é preciso fazer uma escolha, se eu vou continuar andando sobre as águas, na revelação da palavra, ou se eu vou continuar olhando para o vento, olhando para as informações. Lembre-se que o milagre que você já viveu, que você possa estar vivendo, é uma tipificação, você está andando sobre as águas. Então vai vir luta, vai vir situações. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Então está vindo o vento ao contrário, as informações, o vento está batendo. Mas eu não posso deixar de olhar para Jesus, o consumidor da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus e continuar andando sobre as águas. E não olhar para as informações e não olhar para o vento. Então quando Jesus fala para Pedro, vem, no verso 29, o que acontece?